O Brasil para ser então aqui analisada em estúdio, a nosso lado, para além da Susana Garcia, que está sempre presente aqui também no SOS, junta-se também o Coronel Fernando Montenegro. Antes de mais, muito bem-vindo ao SOS 24, obrigada por ter aceito o nosso convite. Coronel, estamos aqui perante um cenário assustador no que toca às famílias e às vidas dos brasileiros neste estado em que existe esta greve de polícias. Exatamente, é um cenário bastante caótico. O Espírito Santo, no momento, é o caso mais agudo, né? É um cenário provocado, na minha opinião, por uma má gestão de recursos. Embora o Espírito Santo seja um dos estados do Brasil que tem as contas mais equilibradas, houve vamos dizer, uma demonização, né? Uma satanização da categoria policial no Brasil nos últimos anos. Ou seja, a imprensa, qualquer coisa que os policiais faziam, ela ia e massacrava. Ou seja, eventos como depredações eram classificados como manifestações. Ou seja, pessoas queimando carros eram presas e depois diziam que a polícia tinha usado truculência, né? Então, é uma categoria que, vamos dizer, é uma guerra de classe, né? Então, agora a categoria resolveu se manifestar. É o estado que paga pior para os policiais no Brasil todo. Existe uma diferença de salário entre os estados do Brasil, mas, em compensação, o mesmo governo que paga mal os salários, ele paga super salários dentro do mesmo estado. Isso não é um problema só do Espírito Santo, é um problema no Brasil inteiro. Ou seja, as categorias de profissionais que lidam direto com a população são muito mal remuneradas. E, nesse contexto, entra não só os policiais, mas são duas categorias, né? Entra os policiais, os militares, entra aí os médicos e os professores no Brasil. São mal pagos e têm as condições de trabalho pior. E você tem uma outra categoria, que alguns têm super salários, que é a categoria do poder legislativo no Brasil, que tem salários completamente estapafúrdios, fora da realidade. Alguns os juízes, né, desembargadores, e são pessoas que às vezes têm salário na casa de 50, 60 mil euros, né? Enquanto um policial tem na faixa de 1.000 euros. Ou seja, esse ano mesmo o governo ele concedeu aumento a categorias de juízes, de desembargadores. Ou seja, um deputado nesses mesmos estados ele ganha na faixa de 20 mil euros, né? E um policial ganhando 1.000 euros. Ou seja, é completamente desequilibrado. O mesmo estado, por exemplo, ele abriu mão de 25 milhões de impostos em empresas. Ele abriu mão de outras coisas e, quando chega para dar aumento para os policiais, não quer dar aumento. Então, o Coronel conhece perfeitamente, tendo em conta que também é militar, e, portanto, que esteve no terreno, esteve também em algumas favelas, no fundo, a trazer a paz para estas favelas, e depois conseguiu perceber exatamente como é que funciona o povo brasileiro. Estamos perante um cenário assustador, tendo em conta que já há mais de 100 pessoas assassinadas. O caso de Vitória. Essa crise, Vitória é onde está mais agudo, mas essa crise está no Brasil inteiro, né? Tiveram rebeliões de presídios e que ultrapassou a casa dos 200 presos, assassinados barbaramente no mês de janeiro. No mês de dezembro, a Polícia Militar de Pernambuco entrou em greve. O Exército mandou mais de 3.000 homens para Pernambuco. Agora o Exército está lá com cerca de 1.200 homens, somando a Força Nacional também, mas isso é 10% do efetivo da Polícia Militar naquele estado. Ou seja, também não dá para fazer mágica, né, em você restabelecer a ordem num cenário tão caótico. Então, está sendo feito isso. A própria unidade que eu comandei na ocupação do Complexo do Alemão foi enviada para lá agora, inclusive com blindados. Mas é um cenário que realmente, para você ocupar um estado inteiro, né? Inclusive é uma situação inédita, porque não há registro no Brasil das Forças Armadas terem assumido o comando da segurança pública em um estado antes. Ou seja, que sinais são estes? Que sinais é que são estes? É um sinal de colapso na segurança pública do Brasil. O que é que isto pode significar no futuro do país? A falência do Estado brasileiro. Assim, num quadro de falência de estados, de 178, na classificação do ano passado, o Brasil está em 117. Né?
ainda está exatamente na tabela, ele está no que se chama de borderline, está no limite para entrar nessa categoria. Mas isso é uma crise que ela tem suas origens numa crise moral e ética no mais alto escalão da República Brasileira. É importante que seja dito. Concorda com isso? Eu concordo e queria só acrescentar uma coisa. Essa falência moral de que falava muito bem o Sr. Coronel, aliás, trespassa no discurso dos governantes neste cenário, que ao dizerem que está a ser feita uma chantagem por parte dos polícias contra o Estado e coloca isto em causa a segurança dos cidadãos, na realidade isto é absolutamente inaceitável. O direito à greve é também constitucionalmente consagrado no Brasil e o que estes cidadãos estão a dizer é que isto não pode continuar porque têm salários que não são condignos. É necessário paz, mas não há paz sem pão. E, portanto, é um direito legítimo deles tentarem reaver aquelas que são as condições mínimas para a dignidade do exercício da sua profissão. E chantagem não é o que estes cidadãos estão a fazer quando querem ser pagos com salários dignos, mas sim o que estes governantes estão a fazer quando dizem vocês têm que trabalhar sem condições para trabalhar, mas ainda assim têm que o fazer porque senão ficamos sem ordem pública. Isso sim é que é chantagem e é importante que o cidadão consiga perceber aqui quem é que tem razão e quem é que não tem. E neste momento quem tem razão são efetivamente estes policiais. Neste caso, Coronel, como podemos ver, o cenário, como dizíamos e estávamos aqui a debater, é assustador. O que é que prevê para este futuro? Portanto, o que é necessário fazer ou colocar no terreno para que tudo volte à normalidade, se é que ainda é possível trazer a normalidade ao Estado de Espírito Santo? Só uma particularidade, né? No Brasil, greve de polícia não é legítima. Só se não for ou não houver o pagamento, né? O do vencimento. Não, isso é só no estado do Rio. Lá eles querem greve por aumento. No caso do Espírito Santo, eles estão descaracterizando a greve porque as famílias dos policiais foram para frente dos quartéis para não deixar que... Ou seja, houve uma articulação, logicamente, né? Ninguém aqui... eu não acredito... eu acho que houve uma articulação para descaracterizar que houve greve, mas, enfim, é uma movimentação legítima, é uma pressão de classes, né? Como eu falei, há duas categorias de classes no Brasil, as superclasses e as subclasses, né? Ou seja, classes ganhando 40 mil euros, 50 mil euros e outras ganhando 1.000, 2.000. Mas podemos ver por este cenário que neste momento não há polícia nas ruas, existem assaltos, existem pessoas assassinadas, existe um caos geral, tendo em conta que há muitas pessoas também que não querem sair à rua com medo. Como é que o Brasil vai reagir a todo este cenário? Porque aparentemente trouxe militares, mas tudo aparentemente continua igual. O Brasil ele tem que entender, né, que tem que dar importância para determinadas categorias de profissionais, o que não vem acontecendo há bastante tempo. Ou seja, isso é uma movimentação que já vem... O Brasil está com números de guerra, tá? Se a gente for fazer uma comparação, de 2011 a 2015, a guerra da Síria matou 260 mil pessoas. Dentro do Brasil, morreram 280 mil, 20 mil pessoas a mais de morte intencional violenta. Isso é número de guerra. Tá? Ano passado, no Brasil, morreram 59 mil pessoas de morte intencional violenta. Isso, para que as pessoas de Portugal tenham uma noção de números, a Guerra Colonial Portuguesa, que durou 13 anos, matou 9 mil pessoas em combate. Em 13 anos, a Guerra Colonial, em todos os teatros de operações, Angola, Moçambique e Guiné, foram 9 mil pessoas em combate e 14 mil pessoas morreram decorrente de doenças, acidentes, etc. Ou seja, se você tá bom, morreram 14 mil pessoas na Guerra Colonial em 13 anos. No Brasil são 59 mil por ano. É uma guerra não declarada, vamos dizer assim. Tem outros cenários complicadíssimos também, que são as facções de crime organizado, particularmente o Rio de Janeiro, que está igual uma panela de pressão e amanhã vai ser desencadeado provavelmente a mesma coisa que aconteceu no Espírito Santo. Porque já há registros de incidentes no Rio de Janeiro. Hoje os policiais eles foram se manifestar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, porque está sendo preparado o que se chama de pacote de maldade, que é redução salarial e várias outras coisas. E o que ocorre? É uma categoria que já não está mais aguentando, porque além da falta de reconhecimento pela população, além de ter uma imprensa que qualquer coisa que se faça fala mal, e ainda tem a categoria artística do Brasil, que, na minha opinião, assim, muitos deles
de uma forma irresponsável, né, promovem a desvalorização da categoria policial. Então é uma categoria que está realmente bastante irritada. E agora, tendo redução de vencimento e aumento do tempo para aposentadoria, eles realmente não estão mais suportando. Alguns dados interessantes. Estimativa de vida do policial brasileiro, 55 anos. Querem aumentar o tempo de serviço até 65 anos. Tendo em conta o povo brasileiro, não é? E a criminalidade violenta que existe naquele país, é surreal. É surreal. Ano passado, por exemplo, morreram 365 policiais. Morreram alguns em confrontos. Agora, desses 365, 290 foi fora de serviço. Isso quer dizer o quê? Os policiais estão sendo assassinados. Quando há um evento, uma ocorrência, um assalto, descobrem que é policial, a primeira coisa que se faz no Brasil é tomar arma e mata o policial. Então, é uma coisa caótica e, vamos dizer, a sociedade não aceitou, não entendeu ainda a importância que tem a categoria policial, né? Então, ou seja, ser policial no Brasil é muito perigoso. Então, na sua opinião, o que é necessário ser feito? A minha opinião tem que ser feito um debate real e não um debate hipócrita. As categorias que ganham super salários, tem que haver uma redução disso, tem que haver um estudo das contas e verificar quem é que está ganhando gastos absurdos do erário público. Tem que ser feito um equilíbrio da balança e tem que punir as pessoas que fizeram desvios. Por exemplo, o estado do Rio, que é o estado mais complicado por conta do crime organizado. O governador anterior está preso. O Sérgio Cabral, ele está preso, inclusive, no próprio presídio que ele inaugurou. Ele e a esposa dele, né? Ele quebrou o Estado. E o candidato que ele indicou, que é o Pezão, ontem já entrou com o movimento de caçar o mandato dele. Ou seja, o Estado está quebrado por má gestão, por corrupção, por roubalheira, e estão querendo despejar um pacote de maldade do dinheiro que sumiu em cima de uma categoria que dá a vida, que arrisca a vida todo dia para trabalhar. E, Susana, temos aqui um excelente exemplo do Brasil daquilo que é um país sem segurança, não é? É um alarme também para a Europa. É um alarme para a Europa, não direi tanto, mas é um alarme para os países que efetivamente têm estado reiteradamente a colocar à margem estas classes profissionais, e é um aviso também para Portugal, que não queremos chegar a uma situação destas, naturalmente, mas para perceber que não é possível haver paz e segurança se não tratarmos como dignamente das nossas classes e forças policiais. E, portanto, felizmente isto não vai chegar à Europa, porque por diversas condicionantes, até mesmo até... não iremos, mas é importante nós vermos nisto que está a acontecer no Brasil e noutros países o exemplo daquilo que nós não queremos para o nosso país e, portanto, tomarmos medidas para prevenir. Até porque temos visto também muitas greves aqui dos nossos elementos das forças e serviços de segurança. Agradeço ao Coronel por estar hoje aqui presente no SOS 24. Muito obrigada. Espero recebê-lo em breve novamente. Vamos então continuar. Neste caso, fazemos aqui um pequeno destaque, até porque vamos para intervalo.